Então, pessoal, como eu prometi para vocês, é o seguinte, nós vamos falar sobre a digestão das proteínas, certo? Para você ver como é que acontece a digestão das proteínas, como que acontece a absorção dessas proteínas, como é que vai ser formado e levado até as células essas proteínas e como que vai acontecer o anabolismo, ou seja, o crescimento de músculos e também como pode acontecer o catabolismo muscular, que é um dos maiores demônios daqueles que praticam a musculação, tá? Então aqui nós temos o que? Nós temos aqui o sistema digestório e o sistema digestório, na verdade, ele é todo esse aparato aqui de tecidos e de órgãos que começa desde a boca, passando aqui pela faringe, esôfago, chegando até o nosso estômago. Depois do estômago nós temos o intestino delgado aqui embaixo, depois o intestino grosso. Temos aqui todos os nossos órgãos internos, né? Até que isso seja excretado aqui. Bom, vamos lá. Então o que acontece quando você come uma proteína? Quando você come uma proteína, ela vai ser jogada no seu estômago e dentro aqui do seu estômago, o que vai acontecer? Essa proteína ela vai sofrer a ação de uma enzima chamada pepsina e essa enzima ela vai fazer a hidrólise da proteína no estômago, ou seja, vai começar quebrando essa proteína lá no estômago. Lembrando você que uma proteína, dependendo da sua complexidade, ela é uma estrutura formada por vários e vários aminoácidos. Os aminoácidos é que formam as proteínas, ok? Depois que acontece essa hidrólise parcial, essa quebra, essa digestão parcial aqui no nosso estômago, todo esse alimento agora quebrado, digerido, em uma boa parte, ele vai passar aqui para o nosso intestino delgado, ok? Ele vai passar pelo intestino delgado e lá no intestino delgado ele vai sofrer mais ação de algumas outras enzimas, que são as enzimas pancreáticas. Aqui estão as enzimas pancreáticas, as proteases, né, que são secretadas lá pelo pâncreas. Olha aqui, como sinogênios inativos, o tripsinogênio, o quimitripsinogênio e a proelastase e as procarboxipeptidases A e B. Todas essas enzimas aqui agora, elas vão fazer o restante da quebra de todas essas proteínas que se tornarão agora em aminoácidos, partículas simples, no máximo dois aminoácidos ligados, que são os dipeptídeos. E o que vai acontecer? Olha aqui, nós temos o aminoácido, que ele é um aminoácido solitário, ou ele pode ser quebrado até chegar a um dipeptídeo, mas na maioria das vezes ele é quebrado totalmente lá no intestino delgado, se transformando somente em um aminoácido, ou seja, ficando a estrutura primária de uma proteína. Isso acontece no seu estômago. Depois desse processo, ele está pronto para ser absorvido pelas paredes do intestino, né, pelas vilosidades. Ele vai cair na sua corrente sanguínea e da corrente sanguínea, esses aminoácidos livres, eles não vão permanecer por muito tempo na corrente sanguínea e eles vão ser jogados diretamente dentro das células, principalmente das células do fígado, tá ok? Eles vão ser jogados lá. Não ficam mais do que
10 minutos um amontoado de aminoácidos circulantes no seu sangue. Ou seja, na sua circulação, no plasma sanguíneo, existe uma quantidade limite para que fique trafegando aminoácidos no seu sistema. Depois disso, a maioria dos aminoácidos são levados até o fígado, é o que mais recebe aminoácidos, e esses aminoácidos eles são colocados para dentro da célula. Esses aminoácidos são colocados dentro da célula e dentro das células eles não permanecem como aminoácidos, mas dentro da célula ele vai sofrer algumas reações pelo ribossomo, pelo RNA mensageiro e vão ser formadas proteínas dentro das células, principalmente das células do fígado, e lá vão ficar. Sendo que se há necessidade em algum lugar do seu corpo, seja músculo, seja qualquer outro órgão, da síntese de proteína, essas proteínas que principalmente estão no fígado, nas células hepáticas, nos hepatócitos, elas podem ser quebradas novamente em aminoácidos, jogadas para fora da célula, cair na corrente sanguínea e serem levadas a qualquer parte do corpo onde esteja precisando de novas proteínas. Mas o lugar mais conveniente e que guarda o maior número de proteínas dentro da célula são as células do fígado, tá ok? Isso acontece quando você tem uma refeição aí rica em proteína, tá? E é bom lembrar também que as proteínas, elas levam de 2 a 3 horas para serem quebradas e para serem absorvidas. Ou seja, elas vão sendo absorvidas muito lentamente e sendo jogadas na sua corrente sanguínea e sendo estocadas dentro das células, principalmente do fígado, para ser usadas em situações posteriores onde há necessidade ou até mesmo no momento, ok? Bom, os músculos são formados por proteínas. Nós temos vários tipos de proteínas, desde a albumina e muitas outras, mas as proteínas musculares do músculo esquelético aqui, elas são 2 tipos especiais de proteína, chamado miosina e actina, que são proteínas contráteis, ou seja, são proteínas que se contraem. Os nossos músculos, eles se contraem voluntariamente, né? Diferente do músculo cardíaco, que é uma contração involuntária, ou seja, querendo ou não, o seu coração bate. Agora, as proteínas musculares, a actina e miosina, você pode controlar a sua contração. Tá? E o que é interessante de se observar aqui no livro de fisiologia é que você pode ler aqui, ó, quase que imediatamente após o seu ingresso nas células, os aminoácidos se combinam uns com os outros por ligações peptídicas sobre a direção do RNA mensageiro celular e do sistema ribossômico para formar as proteínas celulares. Assim, a concentração de aminoácidos livres no interior da célula em geral permanece baixo. Consequentemente, o armazenamento de grande quantidade de aminoácidos livres não ocorre nas células. Em vez disso, eles são principalmente estocados sob a forma de proteínas inteiras ou verdadeiras. Mas muitas dessas proteínas intracelulares que estão dentro das células podem ser rapidamente descompostas novamente em aminoácidos sob a influência das enzimas digestivas lisossômicas intracelulares. Esses aminoácidos podem então ser transportados de volta para fora da célula para o sangue. Agora aqui vem a exceção interessante. Exceções especiais a esse processo reverso, ou seja, depois de os aminoácidos entrarem à célula, se tornarem proteínas e agora serem transformados dentro da célula em aminoácidos e sair para fora da célula de novo, que é o processo reverso da entrada. Vamos lá, exceções especiais a esse processo reverso das proteínas
são as proteínas dos cromossomos do núcleo e as proteínas estruturais, tais como o colágeno e as proteínas musculares. Lembra da que eu falei lá, da miosina e actina? São proteínas musculares contráteis. Essas proteínas não participam significativamente dessa digestão reversa e do transporte de volta ao exterior celular. O que quer dizer isso? Que preferencialmente para ser usado proteínas que estão dentro das células em aminoácidos para irem para outros lugares, outros órgãos e tecidos do seu corpo, o corpo usa preferencialmente as proteínas que não são estruturais, como o colágeno, e as proteínas musculares, que é a actina e a miosina, e também as proteínas dos cromossomos, que está lá no núcleo da nossa célula. Então, as proteínas musculares, actina, miosina, e as proteínas, a proteína colágeno e a dos cromossomos que estão lá no núcleo, essas aqui não participam significativamente desse processo de quebra. O que chego a imaginar e pensar, e logicamente, é que essa história de catabolismo muscular, esse medo louco de perder os músculos, nesse catabolismo para gerar energia com actina e miosina, o que está dizendo aqui é totalmente o contrário. Se você tem proteína no seu sangue, se você tem proteína lá no seu fígado, nos hepatócitos, e se você tem gordura para ser usado como fonte de energia, principalmente, isso aqui não vai acontecer. Com certeza não vai acontecer. E na verdade, o que todos pregam por aí é que você tem que, principalmente se você está treinando musculação, você tem que ingerir uma quantidade enorme de proteína, para evitar o catabolismo, e tem que acabar de treinar e mandar proteína para evitar o catabolismo, mas o que está dizendo aqui é totalmente diferente. A não ser que esse livro aqui seja um livro muito ruim, mas o pessoal está usando isso aqui na faculdade de medicina, né? E ele já está na sua 14ª ou 15ª edição, é muito usado, mas isso realmente é verdade, ok? Então não precisa ter medo aí, se você está ingerindo uma quantidade boa de proteínas, você não precisa ficar com medo de perder os seus músculos, né? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês aqui, como funciona o processo de absorção, de digestão das proteínas e como funciona essa questão do anabolismo. Ou seja, as proteínas que estão lá nos hepatócitos podem ser quebradas em aminoácidos e levadas até os seus músculos quando você faz o exercício físico para construir mais fibras musculares. Mas depois que ele constrói as fibras musculares, fica complicado essas fibras musculares, essas células musculares, serem novamente quebradas, actina e miosina, para gerar aminoácido para ser levado para outro lugar que está precisando, ou então para formar energia com ele. Então é isso que esse texto aqui está dizendo. Ok? Um grande abraço para vocês. Fui. Até a próxima.